E a perseguição judicial contra candidatos de direita também acontece na Europa, mas lá, como eles são uma democracia mais evoluída, eles não têm coragem ainda, tal como nos Estados Unidos, de simplesmente tirar um candidato da eleição a troco de nada, só porque ele é de direita, como fizeram com Bolsonaro aqui no Brasil, né? Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, perdeu a eleição, começou a equipe de transição uma semana depois da derrota da eleição, trocou os chefes das Forças Armadas antes de sair do governo e coisa e tal, para os comandos que o Lula queria. Ou seja, não teve nenhuma indicação de golpe, de nada, só na cabeça de esquerdista que teve golpe, invenção de golpe aqui. No entanto, condenaram o Bolsonaro do mesmo jeito, mesmo sem ter evidência nenhuma, mesmo sem ter prova, mesmo sem ter nem lógica de um eventual golpe no dia 8. Que porra de golpe no dia 8? Por que Bolsonaro daria um golpe no dia 8? Não faz nem sentido isso. 8 dias antes ele era presidente do Brasil, ele dava ordem. Ele esperar 8 dias depois que ele saiu da presidência para dar um golpe. Que história é essa, né? É a coisa mais idiota do mundo, esse inquérito do golpe, é a coisa mais desconexa do mundo, uma pura perseguição contra a direita. Lá na França, eles fizeram a mesma coisa com a Marine Le Pen. A Marine Le Pen ela vai ganhar a próxima eleição, o Macron já está mais queimado que tudo lá na França, então ela deve ganhar as próximas eleições, só que eles tentaram o mesmo truquezinho. Aliás, tentaram com o Trump aqui nos Estados Unidos também, né? Com o Trump também condenaram o Trump por um negócio lá que ele botou a contabilidade errada nos cadernos dele, né? O pessoal está dizendo que é por conta de pagamento de uma mulher que fez coisa, a mulher fez chantagem com ele, né? Ou seja, no final das contas, o crime que ele foi condenado mesmo foi porque ele tinha feito a anotação errada na contabilidade dele lá nesse caso, né? E a Marine Le Pen, da mesma forma, porque teve um negócio lá de um gasto do euro como de eurodeputada, que esse dinheiro acabou sendo usado no gabinete dentro da França, e não podia, porque o dinheiro como eurodeputado só pode ser usado no gabinete da Europa, não pode ser usado na França. Uma complicação danada, mas na verdade nada significativo. Um monte de outros eurodeputados fizeram coisas similares, aí a perseguição foi em cima dela, né? Mas na última hora, a Corte de Apelações lá na França permitiu que ela concorra à presidência, tá? Determinou que ela use tornozeleira eletrônica, mas ela vai concorrer à presidência, vai ganhar a eleição, vai ser muito legal isso daí, e eu tenho certeza que se o Brasil fosse realmente uma democracia, Bolsonaro estaria nessa eleição. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de julho de 2026, às 5 horas da tarde. Píncaro, quem sugeriu as notícias hoje? Essas notícias foram sugeridas por Odeio Ricos, mas vivo jogando na Mega e acabar com impostos e taxas e tributos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a mesma perseguição que está acontecendo com Bolsonaro aqui no Brasil também aconteceu com Trump nos Estados Unidos e também aconteceu com a Marine Le Pen lá na França, né? A Marine Le Pen, vocês sabem, ela é da direita lá da França já há algum tempo, já na última eleição já ficou bem perto do Macron, mas não ganhou as eleições, as últimas eleições o Macron ganhou de novo. Ano que vem tem eleições na França de novo, são as eleições importantes de 2027, né? E agora a justiça tinha condenado ela por essa armação que fizeram aí, que ela teria usado dinheiro do Parlamento Europeu dentro da França e não pode, é proibido, só pode usar dinheiro da França dentro da França e do Parlamento Europeu dentro do Parlamento Europeu, umas confusões aí de burocracia, né? De qualquer forma, ela tinha sido condenada por não sei quantos anos e agora ela teve a pena alterada, tá? Ela recorreu à Corte de Apelações em Paris e isso diminuiu a pena dela, tá? Aqui, a Le Pen teve o recurso parcialmente negado contra uma condenação por peculato nessa terça-feira. Então, o que é parcialmente negado? Quando você faz um recurso, você pede um monte de coisas, né? Você pede para anular a pena, pede para fazer isso, para fazer aquilo, para cancelar tudo, para tornar ela elegível de novo, enfim. Você pede para reverter um monte de coisa. A Corte de Apelação aceitou uma parte dessas coisas. Ela falou, olha só, eu vou resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas isso aqui vai continuar, né? Então, o que acontece nessa história? A pena foi alterada, tá aqui a explicação. A pena foi alterada para 3 anos e 9 meses de inelegibilidade, dos quais 2 anos e meio com suspensão condicional da pena. O que é suspensão condicional da pena? Você considera que a pena, você não precisa cumprir aquela pena se você tiver bons antecedentes e coisa e tal. Então, ou seja, ela foi condenada a 3 anos e 9 meses, então em tese ela não poderia participar da eleição do ano que vem, mas
como houve essa suspensão condicional da pena, ela está elegível novamente, ela pode concorrer, tem todos os direitos políticos assegurados, né? É lógico, se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma mudança aí, se né, não tiver bom comportamento, sei lá, ela cometeu algum outro crime, alguma outra coisa, ela perde esse benefício, né? E outra coisa é que o tribunal definiu que ela tem que usar tornozeleira eletrônica, que ela não pode deixar de usar tornozeleira eletrônica porque ela está cumprindo tal pena também pelo crime que supostamente ela cometeu, né? Aqui, ó, a condenada em primeira instância a 4 anos de prisão, dos quais 2 em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, e a 5 anos de inelegibilidade, a líder da extrema-direita poderá disputar a sucessão de Emmanuel Macron, porque eles mudaram, ou seja, não mudaram a questão da prisão domiciliar. Ela está em prisão domiciliar, continua em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas a inelegibilidade eles diminuíram e, portanto, ela vai poder fazer a campanha, né? Aqui, ó. Aqui o pessoal da esquerda torcendo para ela não concorrer, falou aqui, ó. No entanto, a deputada de 57 anos já afirmou que considera impossível fazer campanha usando tornozeleira eletrônica. Ela deverá anunciar sua decisão nas próximas horas. Aqui a gente já tem a informação que a dificuldade logística de fazer uma campanha monitorada pela justiça poderia fazer Le Pen ceder a candidatura a Jordan Bardella. Jordan Bardella é um rapaz mais novo, que também é do partido dela, é muito próximo dela, e que seria o eventual substituto caso ela não fosse a candidata, né? A presidente é o nome mais popular do seu partido, o Reunião Nacional, porém, horas mais tarde, em entrevista pública, Le Pen declarou que será candidata, sim, pela 4ª vez. Não mudarei de opinião, afirmou. Nós, Jordan Bardella e eu, vamos iniciar muito em breve essa campanha presidencial, disse a líder da Renovação Nacional, Reunião Nacional, desculpa, que é o nome do partido dela, né? Então, é isso daí. Ela já falou que se ganhar a eleição, ela vai indicar o Bardella como o primeiro-ministro dela lá na França, né? Píncaro, quando é que são as eleições na França ano que vem? As eleições presidenciais francesas de 2027 estão marcadas para 18 de abril e 2 de maio de 2027, e Macron não pode disputar de novo por já ter cumprido 2 mandatos. Sortudo o povo francês, que só vota de 4 em 4 anos. Pois bem, então é isso, né? Então ano que vem, em maio, abril e maio, vai ter a eleição da França. O Macron não pode participar, a Le Pen vai poder participar, e agora pode participar, deve ganhar essa eleição. É lógico, vai ter candidato da esquerda também, vai ter candidato do partido do Macron também, apoiado pelo Macron. Mas eu não sei não, tá? Porque o Macron não tá muito bem lá na França não, né? O Tribunal de Apelações de Paris determinou 3 anos de prisão para Le Pen com sursis. Sursis é o mesmo que livramento condicional, como a gente falou, né? De 2 anos e uso do dispositivo eletrônico por 1 ano. Também fixou sua inelegibilidade por 45 meses, mas com suspensão da pena por 30 meses, deixando um saldo que já foi cumprido. Ou seja, como suspendeu a pena em um determinado período, a parte que ela tinha que ficar na cadeia mesmo e inelegível mesmo, ainda teve uma parte que ela teria que ficar inelegível, só que aí já foi cumprida essa parte, então ela está já preparada para isso, né? Bom, ela se diz inocente, ela foi condenada por ter usado 1,4 milhão de euros em recursos do Parlamento Europeu para pagar funcionários do seu partido. Veja, não é que ela tenha roubado dinheiro do Parlamento Europeu. Ela, como eurodeputada, recebia esse dinheiro como verba do gabinete do Parlamento Europeu, e ela usou isso para pagar salário de funcionários que eram do partido dela na França. Então a crítica aqui é que ela recebeu esse dinheiro, era dela mesmo para ela gastar, só que ela tinha que ter gasto com pessoas no gabinete do Parlamento Europeu. Ela não poderia ter gasto no partido dela na França, né? Essa foi a história. Evidentemente, mais uma perseguição, tal como perseguiram o Trump aqui nos Estados Unidos também, tal como estão perseguindo o Bolsonaro no Brasil também. Mas repara que os países que já têm uma democracia madura sabem que esse negócio, ok, puxou a orelha dela e coisa e tal, mas tem que deixar concorrer. Ficaria muito feio. A imagem do país passaria uma imagem muito ruim de não deixar Le Pen concorrer. Aqui nos Estados Unidos também. Você lembra que na época que o Trump concorreu, muita gente no Brasil falou, não, que absurdo, que o Brasil fez melhor que os Estados Unidos, porque prendeu o presidente, proibiu e não sei o que lá. Meu amigo, isso não é democracia não, cara. Isso aí é ditadura que vocês querem, né? Isso não pode. O Trump é bom e coisa e tal. Eu não gosto do Trump também não, mas o fato é o seguinte, ele tem o direito de concorrer, ele representa uma parte do povo americano. E, diga-se de passagem, a gente sabe desde a última eleição que ele representa a maior parte do povo americano, né? Então, para o bem ou para o mal, se a democracia funciona, ela tem que funcionar desse jeito. Essa ideia que vai ter um salvador da democracia, entre aspas, é o que eu falo para vocês, cara.
Toda pessoa que se diz o salvador da democracia é, por definição, um tirano, é por definição. Porque ou a democracia ela funciona, e aí você bota as pessoas para, né, serem eleitas, e aí a pessoa é eleita, e quem vota mais, quem recebe mais voto é eleito, e pronto, e acabou. Ou então, não é uma democracia. Pode votar em qualquer um, menos naquele que eu não gosto. Então, pô, isso não é democracia. A democracia não funciona, então. Enfim, essa é a história. Esse aqui é o Bardella, que é o cara do partido dela que também vai concorrer. Ela já falou que vai se concorrer à presidência e, se ganhar, vai colocar ele como primeiro-ministro. E aqui, ó, em comunicado publicado após o veredito, o Tribunal de Apelações declarou que levou em consideração a liberdade de escolha do eleitor. Tá vendo, pessoal que se diz democrata aqui no Brasil? Tá vendo, Rede Globo? Tá vendo vocês aí da esquerda que se dizem democratas, mas querem impedir o Bolsonaro de concorrer? Não pode, o Bolsonaro tem o direito de concorrer. Um processo inventado, igual fizeram com ele, é um absurdo, tá? E veja, não vem com papo de que fizeram mesmo com o Lula, porque o Lula foi muito diferente. O Lula foi investigado durante 6 anos, foram dezenas de delações premiadas, com um monte de provas, um calhamaço de provas de corrupção desse tamanho. O Lula é um corrupto mesmo e tinha que estar na cadeia. Ainda vai acabar os dias dele na cadeia, eu tenho certeza. Tenho certeza que ele vai acabar na cadeia ainda. Bolsonaro não. Fizeram um processo relâmpago com base em porcaria nenhuma e uma delação do Mauro Cid obtida sob tortura e foram lá e tiraram o cara da eleição brasileira. Um absurdo completo. Então é isso daí. Píncaro, na sua opinião, quem é o melhor político da França? Na minha opinião, o melhor político da França é o Napoleão Bonaparte, porque pelo menos ele resolvia as coisas na base da conquista, e ninguém questionava o orçamento dele. Bom, ele tem um ponto bom nessa história, né? Então vamos ver como é que vai ser as eleições da França ano que vem. Será que a liberdade está chegando para a Europa também? Seria muito bom. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.